bem, nós voltamos, graças a Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui em Aracaju, Pastor Valdes Sontorinho, canal do YouTube Valdes Sontorinho Interação. Canal do YouTube Valdes Sontorinho Interação. Vá lá, inscreva-se, participe conosco. Nós, nesse momento, dentro da área de comunicação, que é a minha área como radialista, tenho o prazer também de falar com você alguns aspectos, algumas facetas sobre comunicação, relacionamento, interação, convivência uns com os outros, porque ninguém pode viver separados, como ilhas, vivendo. Não, nós temos que ter dependência de Deus, submissão ao Senhor, saber como nos relacionar, de que maneira, usando as ferramentas que Deus tem nos dado, e a palavra de Deus nos ensina para isso. Quero falar um pouco de vocês nessa ocasião sobre coerência. Coerência é sinônimo de harmonia, é sinônimo de compreensão. Vamos falar um pouco sobre coerência. Muito bem, coerência. A coerência é quando nós ligamos ideias, quando eu ou você, em determinados assuntos, determinados problemas, nós procuramos uma solução pela lógica, pelo raciocínio, pela inteligência. A Bíblia diz que a nossa capacidade vem de Deus. E Deus capacita todo aquele que busca. Quem quer sabedoria, a Bíblia diz que, Jó 28, se não me falha a memória, diz que a sabedoria, o temor do Senhor é a sabedoria. Já Salomão disse que o temor do Senhor é o princípio, o início da sabedoria, né? Então nós, quando vamos resolver alguma coisa, nós enfrentamos diariamente problemas. Cada novo dia, nós temos nesse mundo que jaz no maligno, já falei aqui, um mundo cruel, selvagem, demoníaco, onde graças a Deus tem a presença sua e minha, servos e servas do Senhor, que fazemos a diferença. Esse mundo nós precisamos ter a mente de Cristo, falei aqui no quadro anterior, pensar como Cristo pensa, viver como Cristo viveu, dentro das nossas limitações, é lógico. E aí, para a solução, enfrentar os nossos problemas diários, principalmente família, que é muito atacada pelo inimigo, a minha, a vossa família, relação marido e mulher, mulher, marido, filhos e pais, pais e filhos, toda a família. O inimigo às vezes entra para desestruturar, desestabelecer, ou melhor dizendo, destabilizar a família, que é projeto de Deus. Porque a família estando destruída, a igreja do Senhor estará afetada, a nação está afetada, a comunidade está afetada, quando a família está doente. Doente não é físico, doente é emocional, doente principalmente espiritual. Então nós procuramos a coerência, é fazer estabelecer uma convivência, um relacionamento, procurando a concordância, procurando afastar pontos divergentes, porque existe entre mim, você e todos nós, é normal, divergências. Existe, ninguém é igual a ninguém. Nós todos, cada ser humano é uma pessoa diferente. Dos bilhões e aproximadamente 8 bilhões de pessoas que tem nesse mundo atualmente, cada um é diferente do outro. Deus é maravilhoso. Deus fez cada um com sua personalidade. Deus fez cada um, homens e mulheres, cada um de uma forma, cada um pensa de uma maneira. Agora, o que une o homem, equilibra essas ações do homem eu falo homem ou mulher, é depender do Senhor, é a palavra de Deus que nos torna próximos, uniformes, de acordo com os parâmetros, princípios, valores da palavra de Deus. Então, essa pessoa coerente, ela procura harmonizar. Numa contenda, numa dissensão,
não há conflito de pessoas, de ideias. Essa pessoa procura pacificar. A Bíblia diz que bem-aventurados os pacificadores. Essa pessoa que é coerente, ela mede as circunstâncias, ela mede os problemas, é uma pessoa que vê além, ela tem visão espiritual, tem sensibilidade espiritual, para ver que se naquele momento ela não equilibrar, não pode pender, por exemplo, se há uma discrepância, alguma coisa, alguma discordância entre duas pessoas, ela não pode tender para o lado de uma e dar razão à outra, não, ela tem que ter equilíbrio, sensatez, medir, ouvir um lado, ouvir o outro. Assim faz um pastor da igreja, assim faz o juiz, assim faz a autoridade, assim faz um delegado. Ele ouve as partes A e B, mede e procura conciliar. A pessoa coerente procura afastar os ranços, as contendas, o disse-me-disse. Ele procura equilibrar. Ele procura conexão, correlação, compreensão, né? É uma pessoa que, de modo a fazer, ele procura uma descrição de fatos, de ideias. Por exemplo, se ele vai falar, se ele vai se pronunciar, ele procura ter ideias que sejam conectadas, não sejam palavras soltas, palavras que tenham conexão. É como a Bíblia Sagrada. Por exemplo, o exemplo bem maior é a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia, você não pode pegar um versículo isolado e fazer daquele versículo isolado uma doutrina. Você tem que ver o texto, o contexto, a que está se referindo aquele versículo, dentro do capítulo, o texto posterior, o capítulo, porque você não pode pegar um versículo isolado e fazer um campo de batalha. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ali está se referindo ao segundo templo construído na volta do cativeiro por Zorobabel. O primeiro templo foi construído por Salomão, vocês lembram-se? O segundo templo foi após o retorno do cativeiro de Babilônia. E aquele texto está se referindo àquela nova igreja, templo que foi construído na volta do cativeiro, simples, mas teve uma glória muito maior, porque aquele povo que voltou do cativeiro voltaram sofrido, apanhado, machucados e submeteram ao Senhor. Também esse texto, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, ele se aplica também a Cristo, que é maior do que todos. Então eu não posso ser incoerente, né? Não posso pegar esse texto isolado, a primeira, essa glória da segunda casa, e aplicar a mim, em situações minhas. Não, eu tenho que fazer uma conexão, eu tenho que fazer uma coerência com o que o texto está se referindo, o texto da palavra de Deus, para que eu não possa pregar, ensinar heresias. Então, a pessoa que é coerente, ele conecta as coisas, ele vê além, ele faz um raciocínio, faz eu estou tentando explicar o melhor possível, uma relação muito clara dos acontecimentos, ligando uma com a outra, para ter um raciocínio lógico, para ter uma conclusão coerente, uma conclusão harmoniosa. Ele procura não desestabilizar, porque às vezes, num conflito, os nervos das pessoas estão à flor da pele, e aí pode ter reações tempestivas. Então procura
ser uniforme, procura estabelecer, harmonizar. É uma pessoa que torna-se um pacificador, porque ele tem coerência, né? Paulo disse que lá em Filipenses capítulo 2, versículo 2, Filipenses 2:2, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, harmonia, modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Isso chama-se harmonia. Veja bem o que ele disse. Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Não é que você pense igual, é obrigado a pensar o outro, não. Mas você seja harmonioso, seja compreensível, né? Seja, tenha uma lógica, raciocine, pense, né? O mesmo amor, de um espírito, uma só atitude. Lá no livro de Amós 3:3, Amós 3:3 é um texto muito bonito. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Andarão duas pessoas juntas se não tiverem de acordo? Então procure ser coerente, pesar. Se você errou, todos nós erramos, peça perdão. Se juntem, se harmonizem. Houve um episódio lá na igreja de Filipenses capítulo 4, versículo 2, onde duas servas de Deus se estranharam. Houve uma pequena risca assim das duas, se estranharam. Foi Evódia e Sintique. Evódia e Sintique. E Paulo disse, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam mesmo no Senhor. E outra versão diz que pensem concordemente, vivam em harmonia, ou que vivem em paz com o Senhor, que sejam coerentes, que raciocinem, que pensem onde eu errei. Todos nós erramos. Quando uma pessoa reflete, reconhece seus erros, suas falhas, é porque essa pessoa é coerente, ela pensa, ela raciocina, ela interpreta, ela reflete, ela é calma. Então ela consegue fazer uma conexão. Você vê que lá em Filipenses 4:2, na igreja de Filipos, já teve esse problema, duas servas de Deus da igreja que se estranharam. Mas Paulo, como mediador, pacificador, procurou, vivam, sintam o mesmo modo, reflitam, bote a mente para funcionar, dependam de Deus, vejam onde foi aqui, faltou, falhou, vamos consertar, vamos melhorar aqui. Então, coerência é o contrário de discordância, né? Quando a pessoa é incoerente, é uma pessoa que discorda de tudo, é incompatível, ele procura confusão. Então, a coerência ele procura estabelecer, mesmo com determinados prejuízos, procura estabelecer a paz, renuncia aqui, harmoniza dali, ele equilibra as coisas. Então esse é o papel do cristão que tem a mente de Cristo. Tentei explicar, não sei se foi claro, se não foi, por favor, coloque os comentários aí na rádio ou mesmo no Valde Santorinho Interação. Se eu não fui claro, mas procurei mostrar o que é ser coerente. Coerente é uma pessoa que é compreensiva, que procura se harmonizar, que procura buscar argumentos, que refletir, pensar, pesar, fazer a ligação, por quê, como foi, para chegar a um denominador comum.